Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para sermos curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não despende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não devia livrar deste cativeiro, diga cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Coloca a mão no seu coração aí. Pai, em nome de Jesus, ainda na tua presença nós estamos, Pai. Nós sabemos que o Senhor se faz presente aqui nessa hora. Eu sei que Deus exército de anjos está aqui nos auxiliando. Perdoa minha falha, perdoa, Senhor, a algo que peça, que o Senhor agiu. Senhor amado valente, nós não aceitamos nenhuma voz contrária que não seja do teu Espírito Santo. Quebra as forças do maligno agora, toda a mente variante, toda a incredulidade, todo o medo, toda a insegurança, caia por terra agora, em nome de Jesus. Traz, Senhor, uma mente sã, e que essas pessoas que irão ouvir a tua palavra, receba, Pai, nesta noite, para que o teu poder seja manifesto na vida delas, em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra vá e dê fruto na vida de cada um. Amém? Às vezes as pessoas não entendem o porquê de tanta derrota, o porquê das suas vidas amarradas. E eu costumo dizer que a igreja ela só perde quando ela recua. Satanás vence quando a igreja recua. Então eu quero quebrar aqui muitos paradigmas, de pessoas que acha porque levantou a mão, aceitou Jesus e não precisa mais fazer nada. Eu quero dizer que para você ter uma vida abundante nessa terra, você vai precisar lutar no reino das trevas. Quando você levanta a mão e aceita Jesus como teu Salvador, você já entra numa guerra. Sabia disso? Você está impressionado? Você está numa guerra, querendo você, acreditando ou não, você está numa guerra. Então, por que o diabo continua tendo força nas áreas das nossas vidas? Jesus, ele ensina para nós e entregou todas as armas para você vencer as trevas. Quando fala de libertação, as pessoas pensam que libertação é expulsar demônios. E libertação não é só expulsar demônios. Expulsar demônios é um processo. O que é a libertação? Vocês da igreja, me ajudem. O que é a libertação? Vamos lá. Eu quero que vocês saiam desse sono, desse comodismo aí. Vamos lá. O que é a libertação? Ser livre. Paulo, o que é a libertação? Eu creio que ela seja um conjunto. É a partir do momento que você se liberta das coisas do mundo, é a partir do momento que você se liberta espiritualmente, no caso, coisas espirituais, demônios, e eu creio que a libertação ela faz um pacote, não é algo só. Além da expulsação dos demônios, existe a
libertação da nossa carne, em nós entendeu? Isso. Exatamente. Vamos lá, entender o que é libertação. Libertação, ela vai lidar com as razões pelas quais o espírito imundo, ele explora e persegue uma vida. Já viu pessoas que não dá certo no casamento? Já vai no quinto passeio, não dá certo. Aí diz assim, pastora, existe uma maldição na minha vida. Esse tipo de maldição, muitos não acreditam em maldição. Comece a orar, gente. Muitos não acreditam em maldição hereditária. Não é isso? Mas na verdade, vai lá para Deuteronômio 28. Todos encontraram? Olha só o que diz aqui. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordena o Senhor teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí você vai ver todas elas. Vamos entender aqui. Quando fala de maldição, eu quero desmistificar aqui algo. Às vezes a gente usa esse verbo até para as pessoas entenderem, para simplificar, para ela entender que existe uma perseguição sobre a vida dela. A maldição é de quem, gente? Do diabo? A maldição vem de quem? Gente, a maldição não vem do diabo. Sinto muito te informar. A maldição vem de Deus. A maldição vem pela desobediência. Lembra de Adão? Quando o Senhor, ele desobedeceu, o Senhor chegou nele e falou: uma causa, a terra será maldita. Agora tu vai ter que trabalhar e ralar muito para a terra dar o fruto. Tu vai ter dificuldade. Então muitos não querem entender que existe um princípio que Deus não vai lhe dar para agradar ninguém. E se existe uma perseguição espiritual, eu não vou usar esse termo mais, porque muitos me confrontam, né? Não querem aceitar, vá para Provérbios 26, versículo 2. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Então, para a maldição fazer efeito na minha vida, precisa de uma causa, sim ou não? Vocês estão entendendo aqui? Então, eu estou sendo atingido no meu sentimental. Por que está tendo esse ciclo de vício na minha família? Por que está tendo esse tipo de coisa? As pessoas não entendem que elas estão sofrendo um ataque espiritual por causa dos elos que foram feitos lá atrás. Muitos dos crentes que estão aqui, que aceitaram Jesus, nunca se arrependeram do mal que fizeram, das coisas ruins que praticaram, dos abortos, da promiscuidade, da pornografia, do roubo, do adultério. Pastora, mas Deus me lançou no mar do esquecimento? Sim, jogou no mar do esquecimento, mas o diabo, ele é legalista. Quem entende isso? Ele vai usar a oportunidade para resistir. Ele pode atingir, talvez não te atinja, mas atinge o teu filho, que vive em depressão querendo se cortar. Por que o jovem hoje quer se cortar? Por que as vidas hoje, muitos estão sofrendo de depressão? Por que, igreja?
já parou para pensar nisso? O que está acontecendo com a nossa geração? Por que eu vivo perturbado? Por que eu não tenho paz de espírito? Por que eu fico pulando de igreja em igreja para buscar uma solução? Por que eu não consigo tentar me agir? Por quê? Libertação vai lidar com as causas aonde o inimigo está resistindo. Quem é dona de casa aí? Levanta a mão. Todo dia você tem que limpar a sua casa, sim ou não? A Bíblia fala que o diabo é o senhor das músicas, do lixo. Para ele atuar, ele precisa de pecado. Ele precisa ter um pecado para resistir nas áreas da nossa vida. Então, quando eu entendo isso, você viu aqui o texto que a gente leu? Existia uma mulher curvada, 18 anos. Ela não precisou ir no médico fazer fisioterapia, uma ressonância. Ela não precisou fazer cirurgia. O diabo, a maioria das doenças faladas na Bíblia, você vai ter que ter uma causa. Quando Jesus ele alerta todos esses aqui, a mulher do fluxo de sangue, o aleijado do tanque de Betesda, 38 anos, a mulher do fluxo, 12 anos, tudo isso é uma ação maligna. Porque o diabo estava resistindo ali e dizendo: eu posso amarrar e trazer uma doença, eu posso amarrar as finanças, eu posso destruir, porque o papel do diabo é matar, roubar e destruir. Entenda isso. Se você não se opor contra essas forças das trevas, o diabo sempre vai vencer nas áreas da sua vida. Então o Senhor está dizendo: olha, para mim te libertar, você precisa entender que o sacrifício da cruz não foi ali banalizado, não é automático. Então você tem que entender, para você chegar à cura, a vencer as trevas, existem dois tipos de oração. A oração que você vai entrar no mundo espiritual para falar com o Pai. Essa oração você vai conversar com Deus. Existe a segunda oração que você vai confrontar as trevas. O que está resistindo? Eu pergunto para os irmãos: como é que você vai libertar um filho que está nas drogas? Um marido alcoólatra, uma mulher rabugenta, uma pessoa com transtorno, né? Porque tudo corre para o psicólogo, tudo corre para o psicanalista. Hoje tudo tem resposta na ciência. Eu quero dizer que estava uma mulher e o demônio estava agindo na saúde dela. O diabo precisa só disso aqui, ó, para dizer que você não vai ser curado, para dizer que você não vai receber vitória. E eu sempre ensino a igreja a batalhar pela fé, porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Então está tudo ruim na tua vida, você vai vencer como? Como, gente? Confrontando esse demônio. Aí eu pergunto: como é que você ora para confrontar as trevas? Como é, igreja? Eu realmente leio a palavra e repreendo. Dou na ordem em nome de Jesus. Você sabia que o diabo não sabe o que você pensa? O mundo espiritual precisa ser anunciado. Amanhã eu vou ensinar sobre a intercessão. Orar por identificação para você resgatar vidas que estão aprisionadas em vício. Então, se a gente for falar aqui muitas causas aonde o inimigo ele consegue ter êxito na vida dos crentes. Eu olho muitos crentes cheios de mim e dizem: pastor, eu não aguento mais. Eu desisto desse casamento, eu desisto desse filho, eu desisto desse salário. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses dias eu entrei numa batalha antes de chegar aqui. E a minha filha queria um trabalho na área que ela está fazendo faculdade. E eu queria muito que ela entrasse na Coca-Cola.
para exaltar o nome do Senhor. E ali a gente entrou no propósito, e a vaga que ela queria só tinha 3 pessoas correndo dessa vaga. E ela disse: mãe, eu acho que eu não fui bem. Só que antes dela ir fazer a entrevista, já tinha declarado no espiritual. Sabe tudo que eu fiz? Eu sei que tudo para chegar na vida com Deus é com muita batalha. Nada vem de mão beijada, porque o diabo vai se opor aquilo que Deus já liberou para você. Se você não chamar a existência, nunca vai se abrir porta. Seu salário não vai vir. Seus sonhos não vão ser realizados. Se você não entender isso, porque o diabo vai se opor. E se existe uma causa, ele vai resistir nas áreas da sua vida. Então eu declarei: Senhor, vai adiante dela, perdoa as suas falhas. Eu orei por identificação, como Abraão fez, para quando ele foi pedir para Deus ter misericórdia do sobrinho do Ló lá, né? Sodoma e Gomorra. Deus ouviu a intenção do coração de Ló? Não, porque Ló não era justo. Porque o próprio Deus disse assim: se houver um justo, eu não vou destruir. Não tinha nem o justo, mas a oração de identificação que Abraão fez salvou Ló e a família. Então, por mais que as pessoas não entendam isso, está travado as coisas, o Senhor vai adiante. Usa a pessoa que vai fazer entrevista lá. Tira a dureza do coração, porque até quando você vai fazer entrevista, o diabo usa a pessoa para você ficar irado, para ele não for comigo com a tua cara, para dificultar você entrar na vaga. Você não entende que é uma batalha, aí você aceita tudo como normalidade, não é isso? Muitos de nós não alcançam a realizar os nossos sonhos, porque desiste facilmente, entrega de mão beijada para os demônios, para esses principados existentes aí nas áreas da vida. E o Senhor está dizendo hoje para você: usa as armas que eu te entreguei. Eu te dei a autoridade. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Serão serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. Todo o poder do maligno. Jesus Cristo veio desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo está dizendo que quer trazer novidade na tua vida. Ele está dizendo para você: olha, você chega na sua casa e declara, chega no quarto do seu filho, declare salvação. Meu ventre não gerou filho para perdição. Quantos estão perdendo a família? Quantos estão perdendo a família? Quantos sem saber lutar? A última viagem que eu fiz para a Imperatriz, veio um jovem do Pará, na casa desse amigo que eu fiquei. Era para ele estar aqui nesse seminário. Aí eu entendi porque o Senhor me levou antes. E naquele dia o Senhor me usou tremendamente para aquele homem. E eu não entendi. Depois eu tive a notícia, agora, porque eu fui convidar para ele estar aqui conosco no seminário. E naquele dia o Senhor mostrava uma grande peleja. E eu falei isso com ele estava afastado. Então eu via armas, via polícia, via muita coisa na vida dele. Eu disse: olha, você tem que se arrepender. E ele: pastor, eu fiz muita coisa errada. Eu matei. Uma das coisas que traz amarração na vida financeira, derramamento de sangue. Pessoas que fizeram amor e dizem: não vai dar nada, ainda está valendo no mundo espiritual. Se você não desligou, não confessou, não arrependeu, não vai ter êxito. O diabo sempre vai resistir nas tuas frases. Então, derramamento de sangue vai trazer uma resistência terrível aí no mal, matar coisas na vida. Toda pessoa que se envolve no derramamento de sangue, o espírito de morte persegue ela.
ela amava. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, pastora, tem um acordo que eu fiz. Se eu não confessar, vai ter efeito, vai ter efeito. Por que o Senhor Jesus entregou a chave do reino dos céus para nós, para a igreja? Para quê? Quem sabe? Levanta a mão aí e fala para mim bem alto. Ligai-vos. Tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Tudo que for confessado, o sangue de Jesus, ele vai purificar pecados confessados. Confessados. Ah, pastora, mas eu confessei para Deus. O pastor falou aqui que o nosso Deus é um Deus de princípio, sim ou não? Ele não vai quebrar princípio para te acabar. Você entende isso? Se o Senhor é um Deus de princípio, Deus, ele também vai deixar muitas coisas acontecer, porque ali tem um ego, tem uma procuração na mão do adversário, para dizer que seu filho não vai sair do vício, para dizer que você não vai ter êxito na vida financeira, para dizer que você não vai receber cura, para dizer que você vai viver todo o tempo de sofrimento. Deus quer isso, igreja? Quer? Não. Deus não quer isso. O Senhor disse: eu te resgatei para ter novidade de vida, não é para permanecer no sofrimento. O próprio Jesus, ele alerta a igreja sobre a nossa batalha. Então, se há uma causa, preste atenção. Qual é o pecado mais citado na Bíblia? Alguém sabe me dizer? Muitos dizem assim: pastor, eu estou na igreja há tantos anos, pastor, logo a carteirinha, né? De crente. Eu sou isso, eu sou missionário, eu sou pastor, eu sou isso. Tantos anos. Mas a maioria é doente dentro da igreja. Não exerce autoridade. Não, pastora, mas se eu confessar isso, o que a igreja vai pensar de mim? Saul foi destruído por pensar dessa forma. Davi não se importou se ele ia morrer apedrejado. Não se preocupou com pessoas, ele se preocupou com Deus. Então ele disse: Senhor, peguei foi contra ti. Ele não estava importando com o que as pessoas iam falar. Então nós temos que entender isso. Se eu não confessar o meu roubo, o meu adultério, a minha mentira, o pecado mais falado na Bíblia, qual é a igreja? Não ouvi. Vocês me acham bem? Qual é? A irmã falou mentira. Qual é a outra? Mais falado, mais do que a mentira. Foca. É onde o diabo está destruindo as igrejas. Foca. Aí você pensa assim: eu não matei, eu não roubei, mas a língua está matando o mundo. A própria palavra diz que assassino não vai morrer. Assassino não é só carro. Assassino é você matar o seu irmão dentro da igreja. É você ficar levando contenda entre irmãos, até mesmo dentro da família. Quando sua mãe tiver ali o filho predileto, você já sabe que é uma batalha ali. Quando você entende isso, você vai lutar nas armas certas e vergonha teu inimigo. Em nome de Jesus. Não faça parte disso, porque se você fizer parte, o diabo vai resistir nas áreas da sua vida. Você vai viver ferido todo o tempo, magoado, fugindo de igreja em igreja. Não vai dar fruto, ainda vai correr o risco de estar diante do trono branco. E Jesus dizendo: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Corre isso. Então entenda que é sério. A porta é estreita. E se eu não lutar contra isso, a minha natureza vai predominar. Todos os dias. Entende isso? Todos os dias eu tenho que lutar com essa natureza pecaminosa. Então, preste atenção. Preste atenção, igreja. Essa
não santifica. A natureza do homem é pecaminosa. Inveja, ciúme, orgulho são as armas que o inimigo sempre usa para destruir coisas na nossa vida. Carne não vai santificar até nós sair desse mundo, porque nós vamos ter um corpo glorificado, não é esse corpo. Essa carne não santifica. O desejo ruim está dentro de nós, eu tenho que lutar contra ele todos os dias. Todos os dias. Eu costumo dizer que a pessoa que sofre do cativeiro de vício, pornografia, seja ele qual for, bebida, drogas, ele está dentro do cativeiro. Quando ele vem para Jesus, ele não está limpo. Ele vai passar um processo de convenção. Se ele não for bem discipulado, na primeira festinha da família que tiver, ele vai voltar para o vício. Na primeira dificuldade que tiver, ele vai desistir de Cristo. Ele não vai estar preparado para lutar. Amém? Quantos estavam entendendo? Vamos entender aqui, ó. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 8. Quem encontrar, pode ler. Está onde, diabo? Buscando o quê? Você está dizendo, eu estou dizendo. Se eu não vigiar, eu vou dar vazão, eu vou abrir uma brecha. Eu não gosto que eu use essa palavra legalidade, mas a realidade é brecha. E brecha você vai encontrar na Bíblia. Então, todas as vezes que eu não vigiar, se eu dissesse, não, eu vou pecar aqui, depois eu me arrependo e peço perdão para Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer, igreja? Se eu pecar contra o Senhor, Ele vai me perdoar se eu me arrepender, mas a consequência vai, sim ou não? É isso que eu quero alertar, maldição, é isso. É quando você está em Cristo e as mesmas coisas vêm se repetindo. Quem estava lá, saiu de uma família tóxica, você pode ver, muitos aqui repetem as mesmas coisas que os pais fizeram. Porque a gente aprende a mentir dentro de casa, a gente aprende a beber e fumar dentro de casa. Sabia disso? Quantas vezes meu pai pediu para mim ir comprar cerveja? Tinha vício de cigarro, a gente, molecote, os 4 irmãos ficavam imitando cigarro, fazia cigarro. A gente aprende tudo de ruim dentro de casa. Menino, diz que eu não estou. Atende aí, diz que eu não estou. Quantos pais fazem isso e não têm noção do que eles estão plantando para as suas vidas? Quantos? Aí vai dizer uma maldição. Não, você está repetindo que você recebeu lá na tua criação. Aí o que acontece? O diabo vai fazer a festa. O problema não é o diabo, o que é, gente? O problema é o que é, gente? O problema não é o diabo, o que é? O pecado que a gente vai repetir. Aí você vê uma geração de pessoas deprimidas, não tem paz no espírito, não tem essa paz que excede todo entendimento. Quando começa a passar uma luta, já se esquece quem é Deus, levanta um trono para Satanás, dizendo: eu não vou conseguir, eu já vou me matar, eu vou desistir, ninguém me ama, ninguém me quer, esse homem
pessoas, para ser feliz, você precisa de Cristo Jesus para mudar a história. Entenda isso, você não se sará primeiro, na primeira queda, nos relacionamentos que você vai ter com a igreja. Você largou o marido, largou a esposa, para um novo casamento, mas a pessoa vem com a bagagem, feridas, você não vai suportar. Se você não tiver tratado com Cristo, você não vai amar. Você vai culpar, você vai odiar. Tem quantos casais dentro de casa odiando as esposas, odiando os maridos? Quantos? Se Jesus voltasse hoje, vai pegar um crente de surpresa. Quantas casas divididas, reino destruído? Porque a pessoa é o alvo. O que é o alvo? O que é a igreja? O pastor leu aqui Efésios 6, 8. O que é o alvo? Preste atenção, o pastor falou aqui para nós, ó, a nossa luta não é com carne e sangue. Por que você odeia seu marido? Por que quando você divorcia, você fala mal do pai, do filho, você está levando contento? Por que você se faz de vítima? Nossa luta é com principados e potestades, forças espirituais da maldade. Esquece, tá? Quando você odeia sua mãe, seu pai, seu filho, que está lá no erro, você está descumprindo isso aqui. Você está quebrando o princípio que o diabo vai se irar e vai vencer as áreas da tua vida. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Queridos, Deus não vai romper princípios porque você se acha especial. Se eu não mudar isso aqui, ó irmão, tudo envolve para nós a beleza. Êxodo 20. Estão vendo ali, ó? Lê para mim, vocês que estão aqui. 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos foi abolido aqui na Bíblia? Não existe outro Deus. Foi abolido, igreja? Por que é que muitos que dizem que estão na graça não querem acreditar mais nisso aqui? Preste atenção, essa graça parada aí não foi a que Jesus nos entregou. Ele é Deus de princípio, está aqui, ó. Ele não vai voltar atrás para te agradar. Então, quando a palavra diz: não terás outros deuses diante de mim, ele está falando sério, porque ele está te dizendo, ele não está te proibindo, ele está dizendo que vai ter uma consequência se você ter outros deuses. Você que buscou feitiçaria, magia negra, veio da Umbanda, Quimbanda, de toda banda por aí, você precisa arrepender e confessar. Porque olha o que acontece. Escureceu aqui. Zezinho, pode ligar a sala comigo? Vou ver se eu vou. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes fará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldição. Você está prestando atenção aí? Liga aqui, ó. A diz assim, ó, lá no receptor ali naquela portinha, para acender essa lâmpada aqui. Ficou escuro, né? Ou eu que estou enxergando, né? É os dois embaixo, piscadores.
Veja só o que acontece. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita o que? A maldição? O que está escrito aí? É maldição? Vocês não estão lendo. É o quê? A maldade. Iniquidade é o quê? Pecado. Vamos lá. Visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Agora preste atenção. O povo aí que está na graça fácil, só pega esse versículo aqui, ó. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se esse está escrito nos 10 mandamentos também, a iniquidade que persegue o povo também está. Desobedecer esse princípio. Então nós temos que ter discernimento para aceitar isso aqui. Existe algo que o inimigo está dizendo aí que não é para você acreditar nisso aqui, porque agora Jesus já pagou o preço, sim, ele pagou o preço, mas só vai ter algo para funcionar na tua vida quando você ir até a cruz com arrependimento. Não é assim? Jesus Cristo pagou o preço pela salvação da humanidade, levou sobre ele as nossas maldições, que vai ser acionada quando eu confessar e me arrepender, vai ser acionada a minha cura quando eu ficar enferma, através desse sacrifício, vai ser acionada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor quando eu entender isso. Amém, igreja? Aí preste atenção. Aqui está dizendo não mate, porque esse sangue derramado vai clamar para Deus justiça. Aí eu contei o caso desse rapaz para vocês. Existia derramamento de sangue, e quando eu liguei para ele vir para o seminário, tinha um ataque dentro da igreja. Aí pergunta para mim, pastora, quanto tempo ele está? Um pé na igreja, pode tudo, né? Não vai dar nada, pastor. Presta atenção, Davi também pensou assim. Davi pensou assim, eu vou dar um jeitinho aqui, vou matar o marido dela e vou sentir prazer nessa mulher aqui. O que aconteceu com Davi? Quando o profeta Davi chegou diante dele e disse assim, olha, Deus perdoou, mas porque deste motivo aos inimigos de Deus, a espada não vai ser até a tua casa. Se espada filho morrer. Tem consequências vai vir. Pastora, eu me arrependo. O que eu faço para me ter uma vida abundante? O que precisa ser feito para que isso conserte na minha vida? O que é? Nota aí. Aquele que confessa em Cristo. Não é o que quer se livrar, eu vou confessar aqui e não se arrepende. Não vai ter mudança de vida. Arrependimento. Com sinceridade. Amém? Quantos estão me entendendo? Amém. Vou desligar essas heranças aí. Senhor, meu pai foi assim, meu pai maltratou minha mãe. Gente, se você que soubesse o quanto de gente que eu atendo, com a família toda destruída, se eu for contar aqui, vocês vão ficar escandalizados. Então, eu prefiro que você entenda que é necessário cortar esses vínculos. Existe caso de pais com filhas, existe pais que abusam das suas filhas, criancinha. Você acha isso normal? Uma natureza dessa, pastora? É um psicopata, é uma doença da mente? A ambiência que foi criada, o espírito de promiscuidade pela idolatria tem uma causa que vai atingir as gerações através de pornografia, sexo.
Desliga isso aí para você ver uma coisa. As gerações que vai vir não vai sofrer nenhum tipo de dano, porque o Senhor vai abençoar até a 10ª geração, mas para aqueles que obedecem, para aqueles que cumprem isso aqui, ó. Do mesmo jeito, se você obedecer, você vai ser abençoado. 10 gerações. Se você não obedecer, o Senhor vai visitar até a 4ª geração. Quem está entendendo? Está tendo dúvida? Amanhã a gente vai aprender mais um pouco, tá bem? A gente vai fazer uma oração agora. Vamos falar amanhã de batalha e intercessão, tá? Hoje você entendeu, né? Quem é dona de casa, limpa a casa para ti. Se você não limpar essa casa aqui, ó, todos os dias, as moscas vai vir. O diabo precisa de lixo. Ele é conhecido como o Senhor das moscas. O Evangelho, príncipe das moscas, ele gosta de lixo, de ferida. Ah, pastora, eu não consigo perdoar. Amargura na alma. Se você não perdoar, nem Deus vai te perdoar. Entenda isso. Você vai ficar na igreja dizendo que serve a Deus, que agrada a Deus, mas não abre mão de perdoar quem te violentou, quem te enganou, quem te traiu. Se nós estamos aqui é para ser libertos, para mudança de caráter em Cristo Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Deixa eu dizer uma coisinha, só para nós encerrar aqui. A gente já vai orar. Eu sei que muitos pastores, missionários, pastores, não ensinam isso para você. Por isso que é necessário você aprender a usar as armas que o Senhor te entregou. Todas as vezes que você for batalhar por algo, não fique só no pensamento. Ah, pastora, mas tem que entrar no teu quarto secreto. Secreto, você vai entrar, mas você vai anunciar o mundo espiritual por voz, senão o diabo não vai sair. Você vai declarar que teus filhos são do Senhor. Você vai declarar que a tua vida financeira vai romper. Pode falar, Marco. Você quer falar algo? Não? Declare que seu esposo vai ser liberto. Declare que essa cura você vai receber dessa noite. Amém? Irmãos, eu vou ser bom. E eu já oro pela minha neta que vai nascer. Glória a Deus. Eu já oro pelo casamento dela. Sabe por que você perde batalha? Sabe por que o diabo está matando esses jovens aí? Você está dentro da igreja e você não sabe usar as armas. Se você não olha, a Bíblia diz que o diabo está armado até os dentes. Ele não quer abrir mão das vidas. Você acha que vai ser fácil para você resgatar alguém? Acha? Não se iluda com isso. O diabo não quer abrir mão das vidas. Sabe por quê? Os filhos estão sendo mortos, estão se cortando, estão tirando a vida, porque os pais não têm as armas do Senhor. Expulsa o espírito de morte, que vem trazendo depressão dentro da casa. Expulsa, vai no quarto do seu filho, enche a cama dele, o leito dele, diga: Senhor, traz a mente dele para Cristo, traz uma mente santa. Eu repreendo todo demônio que escraviza a mente dele. Mas se você não lutar dessa forma, o diabo vai sempre prevalecer. Você vai ter ódio do teu filho, você vai jogar na rua, você vai jogar no rio, mas não vai lutar. Esse não Deus eu entreguei para Deus. Não é assim? Está nas mãos de Deus. Irmãos, autoridade científica. As armaduras saem para ti. Amém? Amém. Ore pelo seu genro. Ore pela sua nora. Não faça confusão dentro de casa. Ore pelo seu filho que está dando trabalho. Ore por aquela aposentadoria que está amarrada ali, que não sai para ti. Você acha que é normal? Não, vou pagar um psicólogo, vou pagar isso. Eu quero dizer, se você quiser ficar escravo de psicólogo, psicanalista a vida inteira, você vai ficar. A
maioria das doenças, ela é espiritual. Não é doença na mente, não. É pessoas que estão vazias, pessoas que não estão tendo a paz que excede todo entendimento. Se você não entender isso, como que você vai orar hoje pela sua família? Como que você vai orar hoje? Deixa eu dizer, o Senhor, Ele ama quando a gente é ousado. Quando Deus deu o ministério de Paulo, todos os outros, o ministério era para ganhar almas, mas Paulo, Deus revelou o mundo espiritual. Para Paulo, o apóstolo Paulo teve a revelação das armaduras, e só ele falou de principado e potestades. O próprio Jesus se revelou para ele, ensinando ele: eu te tirei das trevas para a luz, para quebrar cativeiro, tirar os oprimidos. É assim que Deus quer. Você que quer lidar com libertação, você não pode ter medo do diabo. Então, a primeira coisa, você sabe, cheio diferente na sua casa, aquela mulher que abre a boca, lança maldição sobre o marido, lança maldição sobre os filhos. Você acha que o diabo não vai resistir? Ei, igreja, Deus te deu um discernimento diferente, você não pode ser da mesma maneira. Controla a sua boca. As palavras, elas são moeda no mundo espiritual e ela vai fazer efeito quando você lança: eu quero que Deus mate. Quantas mulheres chegaram e dizendo: pastora, eu quero me vingar, eu quero que esse homem morra, eu quero que essa mulher morra. Você acha que Deus vai ouvir essa oração? Quem vai ouvir? O diabo. Quando você deseja morte do teu cônjuge, do teu filho, para alguém que você odeia, primeiro passa pela sua vida. Aí você não entende porque está debilitado, porque só vive doente. Esse salário de miséria. Por que a tua empresa no mundo? Amanhã a gente vai falar sobre as causas de falência, tá bem? Então vamos colocar de pé. Chegou a hora de batalha, viu, gente? Aleluia. Glória a Deus. Alguém trouxe óleo de para mim? Eu vou chamar o pessoal daí da bancada para vir para cá. Presta atenção, igreja. Nós vamos confrontar as trevas agora. Eu sempre falo para as mães: quantas mães têm os filhos fora do altar? Levante sua mão aí, os pais. O diabo está fazendo você errar o alvo. Você olhar o teu filho, a maldade dele, o que ele tem feito. Mas olhe por detrás, o que está por detrás do caráter, da personalidade. Olhe para isso. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Você que está com o filho afastado, sempre ore para que ele não morra lá no mundo. Para que Deus traga ele para o altar. Para que essa vida não se perca. Vocês, igreja, que tem filhos afastados, o diabo não está brincando de ceifar vidas. Não está. Então você já vai intercedendo. O filho saiu para a noitada. Senhor,
dê uma oportunidade para que ele não venha ser ceifado. Senhor, perdoa, porque eu lá no passado, eu fui assim, eu fui rebelde, eu desobedeci, eu quebrei o princípio, eu desobedeci meus pais, eu casei sem querer, eu casei para provocar ira nos meus pais. Tudo isso é a resposta do teu filho que está lá no mundo. Mas você pode mudar essa história em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Você pode mudar. Quantos creem nisso? Eu creio. Faça assim com a sua mão. Glória a Deus. Você vai receber poder. O espírito do vício está sendo derrotado aqui agora. Glória a Deus. Deus sabe por que você chegou aqui hoje. Esse casamento não vai ficar dessa forma, dessa frieza. Ei, homem.